Então é com alegria que nós iniciamos a celebração de hoje, nesse dia onde a igreja celebra o dia da Santíssima Trindade. Um mesmo Deus que se manifesta em três pessoas distintas. Não três, mas um só Deus. É o grande mistério da celebração de hoje. Que esse mistério da Santíssima Trindade nos ajude a viver a unidade, nos ajude a buscar a comunhão perfeita entre nós. Por isso, com muita alegria, invocamos esse Deus trino sobre a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, que é nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando no meio do fogo, como tu ouvistes, e tenha permanecido vivo? Ou terá algum Deus vindo escolher para si um povo entre nações, por meio de provações, de sinais de prodígios, por meio de combate com mão forte e braço estendido, por meio de grandes temores, como tudo o que por ti o Senhor Deus fez no Egito, diante dos teus olhos? Reconhece, pois, hoje e grava em teu coração que o Senhor é o Deus lá de cima no céu e cá embaixo na terra. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra sua graça. Bendito o povo que, Senhor, escolheu por sua herança. Juntos, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Do mensageiro que anuncia a paz, como São Belos é do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Esse Deus que se manifesta na nossa vida e na vida da comunidade em três pessoas. Deus que é Pai, Deus que é Filho e Deus que é Espírito Santo. Um único Deus que se manifesta de três formas. O grande mistério da Trindade.
E a palavra de Deus que nós ouvimos nessa manhã nos mostra a ação de Deus em determinados momentos da história. A primeira leitura que nós ouvimos foi tirada do livro do Deuteronômio. E no livro do Deuteronômio nos falava da presença de Deus Pai na vida da humanidade. E dizia, mas qual foi o Deus que foi tão próximo do seu povo como Deus foi próximo de nós? Me digam qual foi a nação até hoje que já tenha falado com Deus e permaneceu vivo? Ninguém. Apenas nós. Deus se deu a conhecer. E a primeira leitura dizia assim, olha, nós temos que proclamar que Deus é Pai lá em cima no céu, aqui embaixo na terra, e que não há outro Deus além dele. E a gente via na primeira leitura Deus Pai se revelando no decorrer da história. O evangelho que o Frei Lucas nos proclamou falava um pouquinho da ação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus Filho. Se na primeira leitura a gente vê a ação de Deus Pai, no evangelho a gente vê a ação de Deus Filho. Mas tem um professor que inclusive estava aqui dias atrás, chamado Frei Carlos Suzin. E numa das aulas de Trindade que nós tivemos com ele mostrou um pouquinho de como Deus se manifesta para nós de uma forma simples. E com certeza vocês também vão nos entender. Por exemplo, a Santíssima Trindade se manifesta na nossa vida numa pericorese. Aí agora ficou fácil para vocês, né? A Santíssima Trindade se manifesta na nossa vida numa pericorese. Aí a gente quer ela mais freia, a gente não sabe muitas vezes o que Deus une a 3 pessoas, a gente não consegue entender, e ainda mais falar em pericorese, pelo amor de Deus, o que é uma pericorese? Pericorese nada mais é do que uma ciranda. Não sei se vocês se lembram, quando a gente era pequenininho, né? A gente grudava assim na mão de umas crianças e a gente cantava aquela musiquinha assim, ó. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Todo mundo se lembra. Você até sabe essa música, né? Então a Santíssima Trindade é uma pericorese, ou seja, uma eterna ciranda. Vocês se recordam como é o final dessa musiquinha? Por favor, entrar na roda, diga um verso bem bonito. Deus e vai embora. Ciranda. Cumprisse o seu papel, a sua função de pai e voltasse para a ciranda. De repente, quem estava no centro da roda é a mãe, que também tem que ser mãe no momento certo, da forma certa, cumprisse o seu papel de mãe e voltasse para a ciranda. E depois jogasse os filhos no centro da roda, onde o filho cumprisse o seu papel, a sua missão, a sua função de filho, e voltasse para a roda. Eu ficava imaginando lá em casa, se ninguém tentasse ser melhor do que ninguém nessa ciranda doméstica entre nós. Cada um cumprisse o seu papel sem tentar derrubar o outro.